Então, a gente vai chamar a Carla aqui para contar um pouquinho desse case do Nubank, que eu acredito que está todo mundo interessado em ouvir. Beleza? Pode vir, Carla. A régua agora. Tony deixou muito difícil para mim agora, subiu muito a régua, a responsabilidade que já estava altíssima, agora ferrou. Já está aqui minha apresentação? Opa! Uma coisa de cada vez, né? Tecnologia é amiga, mas às vezes ela dá uma empacada na gente também. Eu vou beber água enquanto isso. Aí, foi. Boa tarde. Obrigada pela presença. Eu fui chamada para esse evento pelo Rico e pelo Luiz há uns 2 meses atrás. E aí, quando eles me chamaram, a primeira coisa que eu pensei foi, yes, louco, adorei. Vou conversar com uma galera, mostrar o que a gente está fazendo dentro do Nubank. Puta oportunidade. Aí eu saí da reunião com eles, que foi aqui no Google Campus, e aí eu pensei, na verdade eu estou fodida, porque como que eu sistematizo o que a gente faz? O que eu vou explicar para vocês, o tema é Construindo Nubank, porque eu quero mostrar para vocês a base do que a gente faz. O porquê que dá certo a construção de conhecimento dentro do Nubank. Então, eu sou essa pessoa, o meu cargo é Learning and Development. Na verdade, isso é uma área que é o desenvolvimento, o treinamento, capacitação, chamem como quiser. Eu sou uma analista lá, eu trabalho numa equipe de 2 pessoas, que treinam 1.200. Eu cuido basicamente de tecnologia na educação. Tem uma outra pessoa que é responsável por treinamento presencial. Essa fotinho, que eu nunca vi tão grande com a minha cara, ela faz muito sucesso, porque estamos nus. Então, essa minha cara redonda e meu tronco pelado está por todos os lugares, porque esse é o conceito do Nubank. A gente quer ser transparente, a gente quer se mostrar exatamente como a gente é. Alguém aqui é cliente do Nubank? Sim. Adorei, quase 50%. Muito bom. Então, vocês sabem, eu espero que essa seja a experiência de vocês, que é uma experiência facilitada. É uma experiência simples, a gente não quer burocratizar a vida de ninguém. Então, eu espero que, ao final da minha apresentação, vocês consigam ver, na nossa construção de conhecimento, essa transparência. Espero que dê certo. Então, eu trouxe para vocês alguns pontos, cultura, estrutura organizacional e ferramentas, que são pontos que eu entendo nessa viagem que eu fiz para construir essa apresentação. Eu acho que são pontos que explicam o porquê que a gente está dando certo. Por que nesses 5 anos a gente conseguiu virar uma referência no que a gente faz? Se vocês estão vendo do lado do cliente que está dando certo, que é transparente, que é legal, que é uma experiência boa com um cartão de crédito, que é sempre chato e ruim, você pensa em banco, você fala, puta que pariu, vou ter que ir na agência, falar com gente, ninguém gosta. O Nubank mudou um pouco essa cara. Então, eu quero mostrar para vocês que internamente está funcionando também. Então, a gente vai começar falando sobre cultura. Eu quero ler para vocês essa frase do Davi, nosso fundador, que ele fala, a cultura de uma empresa é definida em seus 3 primeiros meses por seus 15 primeiros funcionários. Não sei se vocês sabem como o Nubank nasceu. Davi era um investidor da Sequoia, estava no Brasil, foi numa agência do HSBC tentar abrir uma conta. Foram 6 meses, porque ele é gringo, ele é colombiano. E aí, em algum momento, ele falou, pô, aqui tem uma oportunidade. O sistema financeiro no Brasil está com alguma experiência que é muito ruim para o cliente. E aí ele pensou, bem, então eu tenho essa expertise de finanças, ele estava na Sequoia. O que eu não tenho? Eu não tenho tecnologia, eu não manjo de tecnologia, não era o que ele fazia, e eu não sei nada de contexto brasileiro. Então, ele construiu uma equipe pensando nas falhas dele, no que faltava nele. Isso é o core do Nubank. A diversidade. A gente busca no outro o que a gente não tem na gente. A gente não quer clone. Vocês vão entrar um dia no Nubank, vão conversar com a gente e vocês vão ver que tem perfis muito distintos. E isso está absolutamente enraizado no que a gente faz. Os 3 primeiros meses, 15 primeiros funcionários, pode parecer
Pode parecer números aleatórios, mas não é. A primeira coisa que Davi, Ed e Cris fizeram juntos foi escrever os valores do Nubank. Eles são os mesmos até hoje. E a gente vive esses valores com fervor, com uma naturalidade, é tão orgânico para a gente, que é isso. Ele conseguiu fazer com que a gente reproduzisse esse modelo. O que acontece? Uma vez que você tem essas 15 primeiras pessoas absolutamente compradas com o que você quer fazer, você não precisa de mais nada. Elas vão replicar. Elas vão dizer para os times delas como que se faz. E a gente vai contratar pessoas que têm esse fit cultural com a gente. Hoje a gente está, então, com 5 anos. A gente começou lá em 2013 na Rua Califórnia. A gente adora dizer que a gente é uma startup da Califórnia. Quando a gente nasceu na Rua Califórnia, no Brooklyn. A gente tem agora 1.200 funcionários. E uma coisa muito legal. Há 1 ano atrás, a Cris, que é a nossa cofundadora, ela esteve nesse palco comemorando que a gente estava com 450 funcionários. Então, em 1 ano, a gente triplicou. É um crescimento brutal. E se a gente for falar de conhecimento, de propagação de conhecimento, é um puta desafio. E a gente tem 3 escritórios. 2 aqui na Rebouças, não sei se vocês conhecem. Aquele prédio bonitão, tem piscina de bolinha, tem um terraço. Visitem, o nosso primeiro andar é aberto, vale super a pena. E a gente tem um escritório em Berlim, que é totalmente focado em tecnologia. A gente não tem operação em Berlim, mas a gente contrata engenheiros de lá. Davi, como eu falei, ele está super preocupado com as pessoas que entram. Um dado importante, as 150 primeiras pessoas que entraram no Nubank, o Davi entrevistou. O dono, o CEO, o cara que teve a ideia. Ele queria entender se aquela pessoa que queria entrar no Nubank tinha o nosso fit cultural. Isso é uma preocupação, é de um cuidado para que as coisas não desandem no meio do caminho. Hoje em dia, obviamente, que esse homem não tem mais como entrevistar todas as pessoas, essas 1.200 pessoas que entraram, mas, mensalmente, ele dá o treinamento de cultura. Se você é um Nubanker, você vai ter o treinamento diretamente com o Davi. Não tem negociação, não tem nada mais importante que vai acontecer, não tem tarefa nenhuma sua no seu dia a dia que é mais importante do que ter esse treinamento. Você não começa a ser um Nubanker sem passar pelo Davi. Office Hours é um evento que a gente faz... Não é um evento, é uma... O Davi senta num café, porque a gente tem um café no Nubank, 1 vez por semana, 1 hora por semana, não tem nenhuma reunião marcada, você senta lá e conversa sobre o que você quiser com o Davi. Isso acontece. As pessoas saem da sua mesa e pensam, eu vou conversar com o fundador. Porque eu tenho dúvidas, porque eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho ideias, eu vou compartilhar com esse homem. E ele está lá. Ele não é o único. Outras pessoas do management team também fazem esse movimento. E o coffee break. 1 vez a cada 15 dias, o Davi apresenta um evento no nosso auditório, apresentando todas as novidades. Então, pensando em conhecimento, a gente tem da fonte, de quem decide. O Davi passa para a gente. E nada é confidencial para os Nubankers. Eu sei o que as outras áreas fazem. É absolutamente aberto. Pensando em estrutura, eu vou passar um pouco rápido, porque é um pouco difícil de entender essa parte da estrutura. Vocês conhecem a estrutura do Spotify? De organização? Sim? Sim? Alguém? Não? Sim? A estrutura que o Spotify organizou é feita diretamente para equipes de tecnologia, que são equipes que são voltadas para produto, que têm metodologias de trabalho muito específicas. O que o Nubank fez? Colocou para a empresa inteira. Então, todo mundo no Nubank trabalha com tecnologia, trabalha com entrega de produto, porque esse é o nosso core. Tem uma... A Cris também diz isso numa entrevista. Uma vez perguntaram para ela como que é a área de inovação no Nubank. Isso para a gente é uma piada. Não existe área de inovação. Todo mundo é inovação. Todo mundo tem que fazer bem feito essa tarefa do dia a dia. O mindset da ruptura está em todo mundo que está ali. Essa é a nossa cultura de conhecimento e de crescimento. Então, a nossa estrutura, eu vou explicar 3 pilares, que eu acho que vai dar para explicar um pouquinho e exemplificar como que o conhecimento acontece. Ih, diagramação deu uma mexida, mas tudo bem. Chapters. Todo mundo dentro do Nubank faz parte de um chapter. Chapter significa o quê? A função da pessoa. Eu sou trainer.
Significa que eu faço parte de um grupo de pessoas que dão os treinamentos, que cuida do conhecimento. A gente tem trainers no RH, que é o meu caso, eu estou em People, e a gente tem na operação, acho que uns 17, que são o quê? Disseminadores desse conhecimento. É um pessoal que tem um conhecimento técnico. Então, a pessoa que perguntou para o Paulo, tá, o conteúdo vem da onde? O conteúdo vem de quem mexe com ele, de quem precisa dele. Eu não sei tudo. Enquanto trainer, eu só sei, né, de metodologia, eu sei de referência, eu sei de táticas, mas eu não sei do conteúdo técnico. Se eu tiver que aprender tudo que um engenheiro faz, que um BA faz, que a operação faz, eu não dou conta, obviamente. Então, para a gente, organizar em chapter, organizar em função, significa que, uma vez que você é contratado para uma função, você é detentor desse conhecimento. Você sabe o que é melhor para a empresa na sua área de expertise. A gente tem também o squad. Vou exemplificar com o pessoal da operação. Por exemplo, a gente tem os experts. Quem é cliente talvez saiba. Expert é o atendente. Se você tem uma dúvida com o seu cartão de crédito, você entra no chat, você liga, ou você manda um e-mail e um expert vai te atender. O expert ele pode fazer parte de vários squads diferentes. Ele pode estar no pessoal que vai fazer cobrança, ele pode estar com o pessoal que vai fazer o envio do seu cartão. Enfim, são muitas diferentes áreas. Só que ele é um expert. O chapter dele, a função dele, é o expert. Só que quando eu coloco aqui squad e objetivo, o que eu quero dizer? O squad é uma equipe multifuncional que tem o mesmo objetivo. Então, por exemplo, na operação, o squad de logística, o objetivo deles é que o cartão chegue até você. Enquanto cliente, eu preciso que o cartão chegue o mais rápido possível para mim, e enquanto Nubank, eu preciso fazer que essa seja uma excelente experiência para você. E aí, o que a gente tem nesses squads? O expert que vai te atender, mas do lado dele, eu vou ter um engenheiro que desenvolveu essa funcionalidade no aplicativo. O que isso significa em termos de conhecimento? Estou no telefone com um cliente que está com uma dúvida muito fora da curva. Eu viro para o engenheiro que está do meu lado, o cara que desenvolveu a função, e está com uma dúvida, não sei. Ele vai me responder. O que isso significa? Eu não preciso dar treinamento, eu não preciso dar chatbot, eu não preciso dar nada. Eu preciso que as pessoas responsáveis, as donas desse conhecimento, estejam ali dispostas a transmitir esse conhecimento. Então, é instantâneo. A gente trabalha na base da confiança e da responsabilidade do conhecimento mesmo. A terceira parte, uma terceira denominação na estrutura é a guild, que a gente chama de guilda, né, que a gente é brasileira tudo, que é por interesse. Eu, por exemplo, eu sou uma trainer de people, mas eu me interesso por diversidade. Diversidade em empresas é um tema que me interessa. Então, montamos um grupo de estudo, eu vou chamar de grupo de estudo. Pessoas de diferentes chapters e squads não têm limitação. Entra por uma guilda quem quiser. Tenho interesse em falar sobre Senhor dos Anéis. As pessoas se juntam e falam sobre Senhor dos Anéis. E isso não é visto como uma perda de tempo, como falta de foco. Isso é visto como pessoas que têm interesse em conhecer o que o par do lado tem para dizer. Isso gera envolvimento, engajamento, isso faz com que as pessoas queiram ficar no escritório, criem uma relação. Então, é também através das guildas, esses grupos específicos e especializados, que a gente transmite o conhecimento. Se eu sei um pouquinho a mais sobre chá do que você, eu te ensino um pouquinho a mais. E aí, numa outra guilda sobre cartão de débito, você vai me ensinar um pouco mais, porque você sabe um pouco mais. Então, a gente tenta fazer uma troca horizontal de conhecimento. Então, e, obviamente, para suportar tudo isso, a gente precisa de ferramenta, né? Porque o boca a boca funciona muito bem, a gente gosta, mas a gente é uma empresa de tecnologia, a gente investe nelas, obviamente. A gente tem 3 ferramentas que são as principais do que a gente faz ali dentro. A primeira é o Slack. Todo mundo aqui conhece Slack? Sim, uma galera conhece. Eu sempre pergunto isso, mas tem muita gente que não conhece. O Slack, quando eu dou o talk do onboarding no Nubank, a primeira coisa que eu falo é, Nubanker não usa e-mail. Esquece e-mail. Não vai usar aqui dentro, vão tirar sarro da sua cara se você usar. A gente usa Slack.
O que isso significa? A comunicação é fluida, a gente está trocando mensagens a todo momento com as pessoas que estão ali. As mensagens dentro dos canais, então essas guildas podem estar dentro de canais que são grupos, tipo grupos do WhatsApp. A gente cria grupos de interesse e isso é aberto. Então, se eu quiser entrar num canal do Slack falando sobre qualquer lançamento do Nubank, eu entro. Se eu quiser ter as informações sobre, não sei, como as áreas andam, eu entro no canal de cada área. Eu faço perguntas. Isso é absolutamente livre. As pessoas vão ter a resposta. Eu não espero a resposta chegar até mim. Uma parte da cultura muito importante é que as pessoas têm que ser proativas. Elas têm que buscar saber. Busque conhecimento. É um mote muito grande no Nubank. Busque conhecimento. Não fique esperando na sua cadeira. O Score, obviamente, estamos aqui. A gente trabalha no Score de uma forma um pouco diferente. O Paulo falou bastante sobre priorização de conteúdo. É absolutamente inteligente e importante que isso aconteça. A gente faz um pouquinho diferente. A gente consegue priorizar, mas a gente deixa absolutamente livre e aberto para que as pessoas consumam exatamente o que elas querem. A gente não vai pegar na mão de ninguém no Nubank, a gente não pega. A nossa régua para contratação é alta no sentido de que, se você não tem interesse em se desenvolver, não vem para cá. A gente não te quer. A gente quer pessoas que tenham interesse por si, que saibam se conduzir numa carreira, saibam para onde quer ir. E, se não saiba, que pelo menos estejam abertas e curiosas a aprender alguma coisa nova. Então, no Score, a gente deixa tudo aberto, a gente publica tudo e comunica tudo com a mesma importância, e as pessoas vão lá e vão aprendendo sobre novas áreas. É importante que elas façam isso. E, obviamente, como ele falou, pode assistir fora do horário de trabalho? A gente gostaria que não. Problemas trabalhistas, a gente sabe disso. Mas a gente não controla nada. A gente não tem como controlar. Eu não vou falar para uma pessoa que está querendo aprender que ela não vai ter acesso depois das 6 da tarde. Não funciona. Então, ali está tudo absolutamente aberto. As pessoas mexem no que elas querem mexer. E, obviamente, tendo em mente que você tem uma função, você tem que aprender alguns conteúdos, você vai correr atrás desses conteúdos, por conta própria. Nossa terceira ferramenta é o Culture Rocks. Eu acho que a gente entrou pelo Culture Rocks por vocês. Ou o contrário? Tudo, amigo. Tudo ali. O Culture Rocks é a nossa ferramenta de feedback, porque se a gente está trocando conhecimento nessa velocidade, se a gente está trabalhando com esse espírito de organização, eu preciso saber se eu estou fazendo bem. Quando eu digo que as pessoas são donas das suas carreiras, eu não estou dizendo que elas estão sozinhas, que elas estão jogadas ao vento. Eu estou dizendo também que ela tem que buscar no colega um feedback, saber se ele está fazendo certo. Então, o Culture Rocks, ele sistematiza e organiza esses feedbacks. E essa é a nossa maior ferramenta, nosso escritório, que a gente adora, ali na Rebouças Capote Valente. Visitem, de novo, faço o convite. A gente entende, o nosso escritório é todo aberto, então você senta, você tem a sua mesa, todo mundo tem uma mesa, mas se você quiser mudar e quiser trabalhar na piscina de bolinha, ou na biblioteca, ou no café, você trabalha, não tem problema. Ninguém vai te cobrar onde você estava, na sua mesa, ninguém se importa com isso. Realmente funciona. E uma coisa que a gente tem feito nos últimos tempos é organizar os eventos. A gente quer trazer a comunidade para dentro do Nubank. Porque acontece, a gente troca muito internamente, mas isso pode ser um vício, né? A gente precisa de diversidade, a gente precisa ver como que o mercado está se portando. Então, a gente tem feito muitos eventos, estejam super atentos às redes sociais do Nubank, que a gente sempre coloca lá. Então, um exemplo é o Meetup de Data Sciences. Se transformou no maior do Brasil. Assim, a gente já fez 3, que a galera fica para fora, vira um inferno, porque todo mundo quer entrar. Mas isso é muito legal, porque a gente está pensando em formas de escalar isso, e em pouco tempo a gente conseguiu trazer uma comunidade que é muito produtiva e aguerrida para dentro de casa. Para que eu vou querer eles espalhados, esse conhecimento difuso, se eu posso organizar e trazer para dentro e construir juntos esse conhecimento? Então, essa é uma ferramenta que eu acho que é a mais importante. É onde está a nossa cara, a nossa cultura, nosso sangue está todo ali. Mas aí vocês devem estar se perguntando, e Learning and Development, né? Porque você está me falando que as pessoas, elas fazem suas carreiras, e a gente já contrata com esse fit, e a cultura funciona, e as ferramentas fazem seu papel. Learning and Development, a gente está mudando completamente o mindset do que o treinamento faz. A gente não dá conteúdo.
a gente não conduz. A gente mostra mais ou menos qual que é o caminho. A gente é um parceiro de desenvolvimento. Eu tenho certeza absoluta que os meus engenheiros são absolutamente capacitados. São dos melhores que a gente pode conseguir. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu não tenho certeza absoluta que eles se comunicam tão bem com o colega do lado. Que eles sabem passar esse conhecimento da melhor forma possível. Então, o que eu faço? Me dá esse conhecimento bruto, me dá esse conteúdo, vamos trabalhar junto. Qual que é o objetivo? Qual que é o seu público? Quanto tempo a gente tem? O que a gente quer fazer com isso? Eu guio essa pessoa na construção desse conhecimento. Essa é a minha função de Learning and Development. Não é dizer, esse é o conhecimento de agora. Esse é o conteúdo que você vai fazer agora. Se eu falo isso, eu engesso. Eu falo, o seu caminho no Nubank é esse. Eu não quero que ninguém saiba exatamente qual é o caminho dentro do Nubank. A gente tem 5 anos, a gente tem poucos produtos na rua, a gente quer que as pessoas explodam a cabeça de imaginação. Se você, então, quer aprender sobre qualquer coisa que vá nos beneficiar, vai em frente. Se você precisar de ajuda, você me chama. É basicamente essa conversa que a gente tem com eles. Então, a minha intenção aqui, que já está acabando, 48 segundos, é mais de trazer uma provocação e muito menos de dar um caminho. Eu poderia ter trazido dados e ficar falando de todos os treinamentos que a gente faz, e como a gente contrata, e blá, 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 mas isso não faz nenhum sentido. Eu prefiro trazer uma teoria e mostrar para vocês exatamente como a gente pensa e como a gente está agindo, para que, se for relevante para vocês, vocês repliquem de alguma forma. Para que vocês pensem nessa cultura como algo mutável, algo que pode ser colocado em prática por vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo, porque eu vou ter um monte de dúvida e eu vou falar com vocês. Da mesma forma que a gente constrói coletivamente no Nubank, eu quero construir também com vocês, que é a nossa comunidade, a nossa classe de trabalho. Então, muito obrigada. Precisando falar comigo, esse e-mail está super aberto, vamos conversar. Obrigada. Oi. É a tela do e-mail. Gente, é carla.ribeiro@nubank.com.br. A gente vai fazer as perguntas aqui de novo. Quem surgiu uma pergunta aí no meio do caminho, manda no slide. A Carla vai ficar pro rap também, Carla? Um pouquinho. Aí, ó. Bom, chegou um anônimo aqui, ó. Adoro. Primeira pergunta. A contratação de pessoas que sempre foi feita pelo fundador, já tinha uma receita ou era o feeling dele que mandava? Feeling é um termo muito forte, né? A gente é bem estruturado no sentido de que a gente sabe o que a gente quer desenvolver. Então, a gente tem skills técnicas e um soft skills que a gente busca no mercado. E quando a gente tem uma vaga aberta, a gente procura, né, acho que qualquer modelo de contratação. A gente busca a pessoa que tem o maior fit. Mas a gente sabe que técnica é menos importante que soft skills. É muito difícil desenvolver, não sei, um senso analítico, talvez, um bom trabalho com dados, uma comunicação fluida. É muito difícil desenvolver isso. A gente vai ter que voltar muitos steps. Mas uma pessoa comprometida em aprender, ela provavelmente vai correr atrás do técnico. Então, isso para a gente é muito simples. Assim. A nossa linguagem de programação, a gente coda em Clojure, ela é muito específica. Poucos lugares no Brasil codam assim, por isso que a gente traz gente de fora. Então, quando a pessoa entra, ela provavelmente não sabe codar na nossa linguagem, ou sabe muito pouco, e aí a gente ensina tudo que a gente sabe. Então, é mais importante que essa pessoa queira aprender. Legal. Bom, tem mais uma aqui que é do Henrique. Como vocês checam o fit cultural dos candidatos? São entrevistas padronizadas? Tem algum assessment ou alguma ferramenta específica? Você falou... É padronizado para o time de Expert, por exemplo, porque a gente precisa garantir algumas comunicações, algumas soft skills básicas. A pessoa precisa saber se comunicar, precisa ter empatia, precisa ser persuasiva. Então, isso a gente faz de acordo com alguns métodos e dinâmicas, enfim, o básico. As outras são cases. Todo mundo que entra no Nubank apresenta um case. Todo mundo. Então, a gente consegue avaliar como essa pessoa se porta tecnicamente no case. E na entrevista, nas entrevistas, são muitas, a gente consegue ver se a pessoa está mais ou menos pareada com a gente. Beleza. Tem mais uma aqui, uma pergunta do Luiz Novo. Ô, querido, tudo bom? Acho muito legal o fato do Nubank elevar os experts a rockstars. Consegue compartilhar como isso torna vocês diferentes de um call center convencional?
Sim, primeiro que eles estão dentro de casa. Igual, né? Isso é importantíssimo. Eles são, obviamente, parte da gente, e eu digo sem nenhum rodeio de que eles são o mais importante do Nubank. O nosso produto é muito bom, mas o nosso produto, as pessoas sabem que ele é muito bom porque o atendimento diz que ele é muito bom. O atendimento atende muito bem, faz um bom serviço. Então, é isso. Eles estão dentro de casa, essa é basicamente a fórmula. O fit cultural é 100%. Eu não conheço nenhum time mais engajado do que o atendimento do Nubank. Dentro do Nubank. A gente pode ter problema, às vezes, com a engenharia, com os business analysts, que podem fugir um pouco porque são outro perfil. Obviamente, tudo bem. Isso a gente ajusta. Mas os XPs, eles são aguerridos, assim. Eles são sangue roxo total. Então, com eles é bem mais simples. Agita. Mais uma anônima aqui que eu achei bem interessante também, que é como você sente o crescimento do Nubank, né? Se isso torna essa estrutura que você comentou aqui com a gente mais difícil, né? Que que nem você falou que vocês estão com 1.200 pessoas, eu fiquei, nossa, antes era 500, eu lembro que eu ouvi 500, 600, e como que é possível sustentar, né? Vocês saíram do nada, de uma casinha. Dos 15 primeiros até o 1.200. Eu acho que a nossa estrutura organizacional, na verdade, ela facilita o crescimento, no sentido que ela é muito mais fluida. Então, hoje eu sou uma trainer em People, mas eu posso amanhã ser uma trainer em qualquer outro squad. Eu tenho uma função, eu tenho que desempenhar uma função, e eu vou ali, eu vou trocando. Então, é muito mais fácil. A gente cria squads e a gente pode dissolver squads de acordo com a demanda. Não sei, se eu estivesse no treinamento em qualquer outra empresa, alguém falasse, a gente vai fechar o treinamento? Talvez eu ficasse um pouco receosa, talvez não fosse tão legal receber essa notícia. No Nubank, ninguém se importa. Tipo, agora tem um squad, agora não tem outro, porque a gente vai para outro projeto, a prioridade muda, as coisas são muito rápidas. Então, eu acho que é uma estrutura que mais facilita, porque tem um desapego do ego. Não é uma área que a gente quer fazer dar certo, a gente quer que o Nubank dê certo. Se eu estiver em qualquer área do Nubank, me colocarem para fazer qualquer projeto que eu esteja sendo valorizada e que minha expertise seja usada, vamos lá, por favor. Estou nem aí, mesmo. E esse é um espírito que percorre todo mundo. Legal. Tem mais uma do Henrique aqui. Carla, você disse que todos no Nubank trabalham com inovação e negócios. Como isso acontece no dia a dia, na área de treinamento, lá dentro? Então, o que eu quis dizer é que inovação não é um ponto para a gente. A gente inova desde o nosso core, é o que a gente faz. Também perguntam muito para a gente como que é a área de digital. É 100%. Todo mundo é digital. O nosso app veio muito antes do que nosso site. Assim, o que a gente faz é basicamente inovação e tecnologia, e mexer com dados. Então, é difícil pensar uma resposta estruturada no sentido de que é o que a gente faz, é o básico. Se você não tiver afim de fazer diferente do que os bancos tradicionais estão fazendo, não venha. A gente quer revolucionar a área, a gente quer fazer com que tudo desmorene e a gente construa tudo de novo. Então, é um espírito de inovação. Então, é isso, ninguém é inovação, todo mundo é inovação. Vocês podem ir para o copo cheio ou para o copo vazio, como quiserem. Bom, foi isso, pessoal. Já deu nosso tempo aqui de perguntas para a Carla. Obrigado. Obrigada a vocês. Pode ir de novo aí. Obrigada. Galera. Obrigado.